Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais medo, temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz.
seu sangue o mal vencer. Tu que não tem salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor por mais um dia que nós estamos na presença do Senhor para nós ministrarmos o estudo de professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui no templo sede da Assembleia de Deus, Ministério do Valde Barros, pastor presidente João Jairo Rocha. E nós estamos estudando esse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos vendo as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então estamos estudando, na verdade, alguns reis de Israel, não todos, porque
seria necessário uns 3 trimestres ou mais só para isso. Então, apenas alguns reis ali no livro de Reis e também no livro de Crônicas. Semana passada estudamos sobre o reinado do rei Ezequias e amanhã estudaremos o reinado de Josias. E você pode observar aí na tela da capa da lição que amanhã se comemora o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Talvez muitos crentes nem estão sabendo disso. Mesmo porque eu me lembro que alguns anos atrás, as igrejas da Assembleia de Deus, principalmente, quando chegava essa data, Dia da Bíblia, né? Dia da Escola Dominical, fazia alguns eventos relacionados, né, a essa festividade. Mas não é o caso de todas, então talvez muitos crentes nem estão se lembrando disso, mas amanhã se comemora o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E nós queremos aqui parabenizar desde já todos os professores da Escola Bíblica Dominical, de todas as faixas etárias, todos aqueles que estão envolvidos direta e indiretamente na Escola Bíblica Dominical, aos alunos principalmente, porque sem aluno não há Escola Bíblica Dominical, a todos aqueles que amam, valorizam e prezam pela Escola Bíblica Dominical. Amanhã é o dia tão maravilhoso chamado Dia da Escola Bíblica Dominical, e que muitos outros irmãos possam ser despertados para valorizarem mais a Escola Bíblica Dominical. Então amanhã é esse dia, e a lição de amanhã é a lição 12, o reinado de Josias. E o texto áureo diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Segundo Reis 22, versículo 8. A verdade prática diz assim: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A leitura bíblica em classe dessa lição, ela está em 2 Reis 22 e 2 Reis 23. Nós sempre temos orientado os professores que não leiam apenas os versículos que estão na lição, mas que leia todo o capítulo referente à lição. E orientamos também para que o professor leia em 2 Crônicas o capítulo 34 e o capítulo 35, onde está registrada essa história do rei Josias com mais detalhes. O 2 Reis, ele conta a história de Josias resumida, mas quando você vai para Crônicas 34, 35, você vai encontrar lá a história do rei Josias com detalhes surpreendentes. Então, é muito importante que o professor leia 2 Reis 22 e 23, mas leia também 2 Crônicas 34 e o capítulo 35. Partindo do princípio que o professor durante a semana já leu essa leitura bíblica em classe, nós vamos pular essa leitura para ganharmos tempo em nosso vídeo, em nossa ministração. E vamos estar agora orando ao Senhor. Vamos ficar de pé aos presentes, vamos orar a Deus pedindo ao Espírito Santo que venha abençoar essa aula nessa tarde. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Te glorificamos, ó Deus, pela oportunidade que nos é concedida para mais um dia podermos meditar em Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a todos os irmãos, ó Pai, todos os professores presentes que estão assistindo, que irão assistir posteriormente, a todos aqueles que não são professores, mas são amantes da Tua palavra, que gostam de acompanhar esse estudo. Que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração para compreendermos, entendermos e, acima de tudo, ó Deus, vivermos a prática da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, lição número 12, o reinado de Josias. O que nós vamos ver nessa lição? Nós vamos, primeiramente, vamos demorar um pouquinho aqui, vamos fazer uma síntese do reinado de Manassés e do reinado de Amon. Por que isso? Porque o comentarista ele já pula do rei Ezequias para o rei Josias. Mas entre o reinado de Josias e o de Ezequias e Josias, há o reinado de Manassés e de Amon. Então, para que a gente entenda o que está acontecendo no reinado de Josias, a gente precisa entender primeiramente o que aconteceu no reinado de Manassés e Amon.
Então nós vamos demorar um pouquinho aqui para fazermos uma síntese do reinado de Manassés e também de Amon, para depois nós entrarmos no reinado ali de Josias. Primeiramente o reinado de Manassés. Manassés, ele era filho de Ezequias e veio a ser avô do rei Josias. Então assim que Ezequias morre, quem vai assumir o reinado é Manassés, seu filho. E ele vai começar a reinar com 12 anos de idade. E diz a Bíblia que assim que Manassés começa a reinar, ele desfaz tudo que o seu pai Ezequias tinha feito. Ezequias, nós vimos na lição passada que ele trabalhou contra a idolatria, erradicou a idolatria, combateu a idolatria, vimos na aula passada. Mas quando Manassés assume o reinado, ele desfaz tudo isso. Ou seja, ele restabelece a idolatria novamente no meio do reino do sul. Desfaz tudo que o seu pai Ezequias tinha feito. Não vamos entrar em detalhes, a idolatria já vai resumir tudo o que aconteceu ali no reinado de Manassés. E por causa disso, você vai encontrar essa história, tanto de Manassés como de Amon, no capítulo 33 de 2 Crônicas, que é exatamente o capítulo intermediário entre o reinado de Ezequias e o reinado de Josias. Então, por causa disso, pela atitude de Manassés de reintroduzir no reino do sul a idolatria, Deus vai permitir que o rei da Assíria leve Manassés preso para a Assíria. E quando Manassés é levado para a Síria, lá na prisão da Síria, ele se arrepende. Quando você lê o versículo 12 e o 13, você vai ler, professor, em casa depois, 2 Crônicas 33, 12 e 13, você vai ver que lá na prisão, Manassés ele vai se arrepender das atitudes dele. E por causa desse arrependimento, Deus vai permitir que Manassés retorne para Jerusalém, e ele volta a reinar em Jerusalém, e agora ele vai abolir a idolatria que ele mesmo tinha reintroduzido. Tudo aquilo que ele desfez do seu pai Ezequias, trazendo de volta a idolatria, agora, por causa do seu arrependimento, Deus permite que ele volte a reinar novamente em Jerusalém, no Reino do Sul, e ele agora então vai simplesmente abolir a idolatria, vai tomar a atitude de acabar com a idolatria. Então ele restitui em Judá ali a adoração ao Deus verdadeiro. A mesma idolatria que ele havia restituído, agora pelo seu arrependimento, ele vai abolir do meio do reino do sul. E mais na frente, vamos ver então, que Manassés, mais na frente, ele vai morrer. Mas antes de morrer, ele se arrepende e abole a idolatria que ele mesmo havia reintroduzido. E assim termina o reinado de Manassés. Quando Manassés morre, quem vai reinar em seu lugar é o seu filho Amon. Amon, ele vai reinar no lugar de Manassés. Então Amon, ele veio a ser filho de Manassés, bisneto de Ezequias e pai de Josias. Então Amon agora reina no lugar do seu pai Manassés. Ele começa a reinar com 22 anos de idade, mas vai ser um péssimo rei para o reino do sul. Ou seja, ele vai ser tão ruim que ele vai reinar apenas 2 anos, e ele vai restituir a idolatria que o pai dele, Manassés, quando se arrepende, havia abolido. Então ele anda pelos mesmos caminhos dos reis antepassados de introdução de idolatria no reino. Manassés, que era o seu pai, havia se arrependido e abolido, mas ele, Amon, não. Ele reintroduz a idolatria, e diz a Bíblia que ele foi um rei tão ruim que ele motivava o povo para pecar contra Deus. E a Bíblia vai dizer ainda que ele foi tão ruim que a nação do Reino do Sul estava pior do que todas as nações que viviam ao redor ali de Judá. Tudo provocado pelo rei Amon. Então ele governa apenas 2 anos. E ele vai ser morto numa conspiração organizada pelos seus próprios oficiais. Os seus próprios oficiais fazem uma conspiração contra ele e o mata, e o assassina. Então ele morre na idolatria. Ele morre deixando um legado que o seu pai Manassés cá atrás havia se arrependido e tirado. Ele morre com a reintrodução
da idolatria no meio de Judá e morre de modo trágico, assassinado pelos seus próprios comandantes, pelos seus próprios oficiais. E quando ele morre, aí sim entramos na lição de manhã. Quando Amon morre, o seu filho Josias vai assumir o reinado em seu lugar. E aí nós entramos na lição de hoje que nós estamos meditando. Então veremos já no governo do rei Josias, que veio a substituir o seu pai Amon. Nós vamos ver então como foi o governo de Josias, vamos ver as atitudes que ele teve em seu reinado, vamos ver que ele vai descobrir um valioso livro que estava esquecido, e quando ele tem acesso ao conteúdo desse livro, ele vai ter uma postura que vai agradar a Deus. Aliás, a sua postura já começa a agradar a Deus no início do seu reinado. E ali então vamos ver nessa lição também, que a partir da descoberta desse livro e do conteúdo do mesmo, haverá uma renovação do povo de Judá no pacto com Deus, porque Josias vai ser um rei que vai agradar a Deus, e ele vai abolir a idolatria, ele vai preferir seguir os caminhos, do seu bisavô Ezequias, e não do seu pai Amon, e vamos ver quais são os resultados que trouxeram para o reino de Judá esta renovação, essa reforma espiritual no povo, provocada pela liderança do rei Josias, a partir da descoberta desse livro que estava esquecido. Então vamos ao nosso primeiro tópico: Josias repara o templo. Nesse tópico nós vamos analisar como foi o governo de Josias. Vamos ver o início do seu reinado. Então, como eu estou dizendo, diferentemente ali do seu avô Manassés e do seu pai Amon, Josias foi um rei que agradou a Deus. Segundo Crônicas 34, 1 e 2, o autor de Crônicas vai nos dizer isso. Segundo Crônicas 34, 1 e 2. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Então ele começa a reinar com 8 anos de idade, e diz a Bíblia que ele vai fazer o que era reto diante de Deus, vai seguir os caminhos do seu pai Davi. Quando a Bíblia fala Davi, coloca Davi como pai de Josias, todos sabemos que Davi não era pai de Josias. É porque na época, nessa tradição judaica, se usava a palavra pai para se referir aos descendentes, aquele que veio da descendência de Davi. Então a palavra pai aqui não é genitor, era descendente de Davi. Então ele vai andar nos caminhos do seu antecessor, do seu descendente Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele vai preferir seguir os passos do seu bisavô Ezequias. Você se lembra que após Ezequias veio Manassés e veio Amon. E ele prefere, no início do seu reinado, seguir os passos do seu bisavô Ezequias. E ele começa a buscar a Deus ainda bem novo. E ainda bem novo, ele vai se empenhar em tirar a idolatria do meio do povo, porque ele começa a governar com 8 anos, mas com 8 anos ainda é uma criança. E quando ele completa, se não me engano, 16 anos, ele começa a se empenhar agora a buscar. Esse buscar não fala de orar, não fala de dobrar o joelho e buscar oração, não, buscar conhecer, buscar conhecimento sobre o Deus de seus pais. Ele ainda então começa a se empenhar em tirar a idolatria do meio do povo. Então o seu avô Manassés e seu pai Amon tinham reintroduzido a idolatria, mas agora não. Ele começa a buscar a Deus, começa a buscar conhecer mais sobre Deus, e nessa busca de conhecer mais sobre Deus, ele se empenha em tirar a idolatria que o seu avô Manassés e o seu pai Amon tinham reintroduzido. Manassés ele abole no arrependimento, mas Amon reintroduz e morre deixando a idolatria. Mas agora Josias, ele se empenha em abolir a idolatria do meio do povo de Judá. E quando ele está no reino, agora assumindo o reino, a primeira coisa que ele vai fazer agora é o reparo do templo. Porque Josias vai perceber que a mesma atitude de seu bisavô Ezequias, quando assumiu o trono, foi o quê? Foi abrir o templo que estava fechado. Reformar e abrir o templo que estava abandonado.
Então Josias vai fazer a mesma coisa. Ele vai liderar uma campanha de arrecadação de dinheiro e também de materiais para o templo, que mais uma vez estava abandonado. E o que ele colocou no seu coração foi reformar o templo, foi abrir o templo. O templo não poderia mais continuar fechado como estava fechado no reinado do seu pai Amon. Em 2 Reis 22, versículo 4 e 5, nós vamos ver sobre isso. Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então, por volta de 16 anos, ele inicia um processo de abolição da idolatria, e por volta de 20 anos agora, ele inicia uma campanha para reparar o templo que estava abandonado, tomando a mesma atitude ali do seu bisavô Ezequias, quando assumiu o reinado naquela ocasião. E durante a reforma do templo, eles vão fazer uma descoberta valiosa, porque nessa época do reinado do rei Josias, as escrituras sagradas, o livro da lei, estava totalmente esquecido. Ninguém sabia aonde estava o livro da lei. Por causa de uma sucessão de reis perversos, o livro da lei simplesmente sumiu. Ninguém sabia aonde estava o livro da lei. E durante a reforma do templo, o livro da lei vai ser encontrado em algum lugar lá dentro do interior do templo. Esse livro, ele é encontrado. 2 Reis 22, versículo 8, vai mostrar isso para nós. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então, ali, o sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei. Olha só, que livro da lei é esse? Alguns teólogos dizem que esse livro da lei seria o Pentateuco, os 5 livros, primeiros livros do Novo Testamento. Mas outros teólogos dizem que o livro da lei ali seria apenas o livro de Deuteronômio. Isso é irrelevante. O certo é que o livro da lei, seja ele o Pentateuco completo, ou seja ele apenas o livro ou os pergaminhos de Deuteronômio, ele foi encontrado. E ali naquele momento então em que o sacerdote Ilquias encontra esse livro, ele entrega esse livro para o escriba, para o secretário ali do rei Josias, que chamava Safã, e vai dizer: olha, achei o livro da lei. Imediatamente, o que nós vemos? Esse homem, ele vai até Josias, levando o livro da lei para Josias. E qual foi a postura de Josias? Quando Josias, ele fica sabendo do conteúdo do livro, o rei Josias então, porque Safã vai ler o livro para ele, vai dizer: rei, olha, eu fui lá fiscalizar as obras, está tudo tranquilo, tudo correndo bem, mas foi encontrado o livro da lei. O sacerdote Ilquias encontrou esse livro ali no templo, e Safã então começou a ler esse livro para o rei Josias. Quando esse secretário do rei, ele lê o livro para o rei Josias, ele tem uma reação surpreendente, porque ele vai se dar conta de quanto que a nação havia se afastado de Deus. E olha só qual foi a reação que o rei Josias teve diante da leitura do livro da lei. 2 Reis 22, 9 ao 11. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, então que estão encarregados na casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei, ele tem uma reação de rasgar as vestes. Nós aprendemos aqui que o judeu, ele rasgava as vestes em pelo menos 4 situações. Ele rasgava as vestes diante de luto, ele rasgava as vestes diante de tristeza, ele rasgava as vestes diante de uma indignação, e rasgava as vestes diante de uma
humildade, sinal de humildade. Então a postura do rei aqui, conforme a imagem sugere, quando o livro da lei é lido para ele, ele rasga suas vestes, ou seja, ali era uma demonstração de tristeza e de humildade, porque ele percebeu a situação da nação diante da leitura daquele livro. Mas aí alguém pergunta, qual era o conteúdo ali que foi lido? Alguns teólogos sugerem que o conteúdo que foi lido, desse livro que foi achado, seria o capítulo 28 de Deuteronômio. Depois você, professor, leia em casa. Porque no capítulo 28 de Deuteronômio está lá a bênção e as maldições que viriam sobre o povo de Deus se eles obedecessem ou desobedecessem a Deus. Então alguns sugerem que poderia ser, estamos dizendo que é com certeza, poderia ser o capítulo 28 de Deuteronômio que fala sobre as bênçãos e sobre as maldições. Então, logo ele percebeu que a situação do povo de Judá não era uma situação boa. Ele percebe então que algumas mudanças drásticas precisavam ser feitas para que o povo estivesse conforme a vontade de Deus. Quando o livro é lido, ele tem a percepção de que o povo estava completamente desobediente à lei de Deus. E é interessante que quando o livro é lido para ele tem essa reação de humildade. Nós percebemos que Josias ele não se justificou. Ele não buscou culpados. Ele poderia, se ele quisesse agir pela sua razão, quando o livro é lido, ele poderia dizer assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu assumi o reinado agora, isso aqui foi na época do meu pai Amon, no reinado dele que o povo desobedeceu, é no reinado dele que o povo entrou pelo caminho da idolatria, é no reinado dele que o povo estava debaixo de desobediência. Isso não é no meu reinado, então eu não tenho nada a ver com isso. Ele poderia fazer isso se ele quisesse agir pela razão, mas ele não vai se justificar, ele não vai agir pela razão, ele não vai buscar culpado, ele vai simplesmente se humilhar diante de Deus, e ele vai buscar com humildade, como é que ele poderia mudar aquela situação. Essa foi a preocupação dele. A preocupação dele então não foi saber quem errou, quem pecou, quem era o culpado, não, e nem se justificar. A preocupação dele era, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Essa era a sua preocupação, porque ele percebeu que o juízo de Deus viria sobre o povo de Judá. Então, o que ele faz? Logo ele vai chamar os seus oficiais e vai enviar os seus oficiais para consultar ao Senhor, porque ele percebeu que a fúria do Senhor pairava sobre Judá. Segundo Reis 22, versículo 12 e 13, vai nos mostrar isso. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Icão, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo, ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então ele percebe que a fúria de Deus pairava sobre Judá. Imediatamente então ele manda os seus oficiais, olha, vocês vão em consulta ao Senhor por mim. E esses oficiais então vão procurar a profetisa Uda. Por que procura a profetisa Uda se tem outros profetas, Jeremias e outros mais lá? Isso é um outro assunto para um outro momento. Mas eles procuram a profetisa Uda. E quando eles chegam lá, Deus vai dar uma resposta para o rei através da profetisa Uda. Então, quando ele manda consultar o Senhor, o que Josias queria saber, na verdade, era se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Ou seja, ele queria saber se Judá pecou o suficiente para ser punido por Deus, ou se os pecados de Judá ainda tinha jeito de Deus não mandar aquela punição e aquele juízo. Esse era o temor do rei. E a profetisa Uda, ela vai confirmar o temor que o rei tinha, o medo que o rei tinha, de que Judá tivesse pecado o suficiente para que o juízo de Deus viesse, é confirmado pela profetisa Uda. E aí veremos isso em 2 Reis 22, 14 ao 17. Então o sacerdote Ilquias e Aicão e Aquibó e Safã e Asaías foram à profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Quiva,
e filho de Arras, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então, aquilo que Josias temia em seu coração, a profetisa Uda confirma ali agora da parte do Senhor. O juízo de Deus viria sobre Judá, não iria deixar de acontecer. Porém, nós vimos lá atrás que quando Josias ele fica sabendo do conteúdo do livro, o que Josias faz? Ele se humilha. E desde o início do seu reinado, ele começa um reinado de piedade, ou seja, um reinado de dedicação, um reinado de devoção a Deus. Então, por causa dessas atitudes, o coração de Deus foi comovido. E Deus vai ter misericórdia de Josias. E Deus vai mandar um recado para Josias por meio da profeta Uda, que todo esse juízo que estava para vir sobre Judá não aconteceria em seu reinado. Ou seja, o juízo era inevitável, mas por causa da sua humildade, da sua piedade, da sua dedicação, da sua fidelidade para com Deus, Josias não veria esse juízo vir. Ele só aconteceria após a sua morte. Versículo 18 e o versículo 20. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu terás ajuntado em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então Deus vai dizer para ele: olha, devido à sua atitude de humildade, de piedade, de devoção, porque se humilhaste perante mim, eu não trarei esse juízo no seu reinado. Você vai morrer em paz, e você não verá todo esse juízo acontecer. Meus irmãos, até aqui, quais são as aplicações práticas que nós podemos trazer para a nossa vida? Porque daqui a pouco a história continua. Mas até esse ponto da história, o que nós podemos extrair de aplicações práticas para a nossa vida? Primeiro, seguir os exemplos ruins é uma questão de escolha. Nós observamos aqui que Josias escolheu seguir o exemplo do seu bisavô Ezequias. Ele veio de uma família complicada, veio de uma família onde os reis foram perversos. Um se humilhou no meio do caminho e se arrependeu, mas o seu pai era perverso. Mas ele preferiu, ainda criança, seguir o exemplo do seu bisavô Ezequias, daqueles reis que foram bons para ajudar. O que nós aprendemos aqui? Que seguir os exemplos ruins é uma questão de escolha. A pessoa escolhe seguir o exemplo ruim do outro ou não. Não tem essa de você dar lugar à influência negativa. Você vai ser influenciado se você se deixar ser influenciado. Percebemos aqui que Josias veio de uma família de reis ruins, mas ele preferiu escolher o bom exemplo do seu bisavô Ezequias. A segunda coisa que nós aprendemos, que erradicar do coração a idolatria, em todas as suas várias facetas, continua sendo necessário para nós agradarmos a Deus. Nós todos sabemos que o crente em Jesus, ou o evangélico, ele não adora a imagem de escultura. Mas será que idolatria é apenas adorar a imagem de escultura? Não. A idolatria tem as suas várias facetas. E os irmãos podem ter certeza de uma coisa: existe muito crente que é mais idólatra do que um que adora imagem de escultura. Porque tem a idolatria no seu coração, tem um ídolo qualquer no seu coração, que não é a imagem de escultura, mas é qualquer outra coisa, de repente o dinheiro.
Enfim, mas para agradar a Deus, ainda tirar a idolatria do coração nas suas várias formas, é necessário para que nós agrademos a Deus. E aqui nós trazemos algo interessante. Nós lemos na Sagrada Escritura que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E olha que Davi adulterou. E olha que Davi foi responsável pela morte, pelo assassinato, vamos dizer assim, de Urias. E mesmo assim Deus disse que Davi era segundo o coração dele. Como é que pode um homem que adultera, um homem que comete o assassinato que ele cometeu sobre o seu comando, como é que esse homem pode ser um homem segundo o coração de Deus? E aí nós passamos a entender uma coisa muito importante. Primeiro, ele era segundo o coração de Deus, porque Deus o havia escolhido, e Saul foi uma escolha do homem. Mas segundo, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque quando você vai analisar a história dos reis de Judá e dos reis de Israel, você vai perceber que Davi, ele foi um rei que não implantou idolatria no meio do povo. E o maior pecado contra Deus, que Deus detesta, que Deus odeia, que o homem pratique, e que por causa disso Israel e Judá sempre eram castigados, era o quê? Era o pecado da idolatria. Então Davi, ele agradou a Deus, porque ele não implantou idolatria no meio do povo. O que nós mais aprendemos até aqui? A palavra de Deus continua perdida em muitos corações, apesar de suas várias formas de utilização, traduções e versões. Ali, na época de Josias, o livro da lei, que para nós hoje representa a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, o livro da lei estava esquecido, o livro da lei estava perdido. Isso mede a importância que o livro da lei tinha para o povo, nenhuma, porque estava perdido o livro. Mas hoje nós temos a palavra de Deus em várias formas. Temos a palavra de Deus no celular, temos a palavra de Deus no computador, temos a palavra de Deus no netbook, temos a palavra de Deus de todas as formas, em papel, digital, em áudio agora, né, as pessoas lendo, enfim, temos a palavra de Deus em várias formas de utilização, em várias traduções para você entender melhor o texto e contexto, em várias versões, mas mesmo assim, a palavra de Deus continua perdida em muitos corações. Por quê? Porque temos ela nas suas várias formas de ser usada, mas muitas vezes não se tem ela dentro do coração. Continua perdida. Por quê? Porque apesar de tê-la dessas formas todas, não se a vive, não se a pratica. Conhece, temos acesso fácil. Se você for na internet, lá no Google, você digita Bíblia Sagrada Online, aparece várias versões, você pode ler ali. Mas infelizmente, falta a palavra de Deus no coração das pessoas. E o salmista vai dizer: escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Será que a palavra de Deus não está perdida no seu coração? O que mais aprendemos aqui? Que a humildade, a sinceridade e o arrependimento são elementos necessários para alcançar o perdão e o favor de Deus. Josias, quando ele fica ciente do conteúdo do livro, ele percebe que o povo estava completamente fora da vontade de Deus. O que ele faz? Ele se humilha perante Deus, ele é sincero, e ele se arrepende até mesmo pela postura do povo. Então esses elementos são necessários para que nós alcancemos o perdão, o favor de Deus. Josias vai alcançar o favor de Deus para a sua vida, porque ele não vai ver o juízo sobre o povo no seu reinado, ele vai morrer em paz antes disso. E o que mais aprendemos? Que o conhecimento da palavra, associado à prática da palavra, nos conscientiza de nossos pecados. O que mostra para o homem que ele está pecando é a palavra de Deus. Quando você tem conhecimento da palavra, ela vai te conscientizar do seu pecado. E a mesma palavra vai te levar a se afastar do pecado. E a mesma palavra vai te levar a você entender qual é a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E como é que você adquire isso? Através do conhecimento da palavra associado à prática da palavra. Então até aqui nós tiramos essas aplicações práticas para as nossas vidas em relação ao ponto em que nós paramos aqui, em que Josias ele lê, ele manda consultar e vem a resposta de Deus ali para a sua vida.
Mas vamos abrir um parênteses aqui para respondermos a pergunta de um irmão que faz parte do nosso grupo lá e do nosso canal, que é o irmão Janilson, lá do Maranhão. Ele mandou uma pergunta para nós essa semana, confrontando 2 Reis 18:5 com 2 Crônicas 23 e 25. Irmão Paulo, vê se você consegue ler na Bíblia aí, 2 Reis 18:5 e depois 2 Crônicas 23 e 25. Então, o irmão Janilson do Maranhão fez uma pergunta muito interessante, porque se você, professor, tiver um aluno na sua sala, que é um aluno estudioso, um aluno dedicado, um aluno que pega a lição durante a semana e lê, pesquisa, né? Se você tiver um aluno desse, pode ser que esse aluno tenha observado isso e venha te fazer essa pergunta. Então, vamos ver qual é a pergunta do irmão Janilson que ele fez, confrontando esses dois versículos ali. Primeiramente, de 2 Reis 18 e o versículo 5, o que diz lá? No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aqui falando sobre o rei Ezequias. Então, 2 Reis 18:5 está falando sobre o rei Ezequias. Está dizendo aí que não houve outro rei igual a ele, nem antes e nem depois. Agora, quando você vai para 2 Crônicas 23 e 25, você vai ver o autor, 2 Reis, desculpa, tá? 2 Reis, tá? 23 e 25, você vai ver o mesmo autor do livro de Reis falar a mesma coisa do rei Josias. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Olha só, em 2 Reis 18:5, o autor de Reis fala que não houve um rei igual a Ezequias, nem antes nem depois, não é isso? Em 2 Reis 23 e 25, ele vai dizer a mesma coisa sobre o rei Josias, que não houve outro rei igual a Ezequias, Josias, nem antes e nem depois. Mas afinal de contas, então o autor estaria se contradizendo? Porque ele fala que não houve rei igual a Ezequias, nem antes nem depois, mas depois dele vem Josias. E de Josias o autor vai dizer a mesma coisa. Afinal de contas, então, quem foi o melhor rei ali? Será que o autor está se contradizendo? Não. Aí vamos explicar. Primeiramente, nós precisamos entender que o livro de 2 Reis, que na verdade era Reis, nem foi dividido em dois, primeiro e segundo, para facilitar o entendimento, tem um autor. Segundo alguns teólogos, o autor desse livro de Reis, primeiro e segundo, seria o profeta Jeremias. Outros teólogos preferem dizer que o autor é anônimo. De qualquer forma, houve um autor, seja Jeremias ou não, houve um autor. Então, quando o autor, ele vai narrar a história de Ezequias, ele narra a história de Ezequias na perspectiva do reinado que ele conhece de Ezequias. E de tudo aquilo que ele conheceu sobre Ezequias, o seu reinado, das suas atitudes, da sua postura, ele vai dar a sua opinião. E qual é a opinião que ele vai dar? Que não houve um rei igual a Ezequias e nunca haveria. Mas quando chega no governo do rei Josias, o mesmo autor, ele vai agora mudar de opinião. Porque daquilo que ele vai acompanhar agora do reinado de Josias, ele vai fazer uma leitura diferente e vai perceber que não, que o rei Josias é que foi um rei que não houve outro igual a ele, nem haveria depois. Então, na verdade, são opiniões que mudaram. Vamos dar um exemplo prático para você entender. Alguém pode dizer assim, olha, o governo de fulano foi o melhor governo que teve, nunca vai haver um governo igual a ele, nunca teve. A opinião que você dá por causa do governo do momento. Mas daqui uns anos vem outro e assume o governo, e aí ele faz um governo que você vai dizer, não, olha, eu mudo minha opinião, não tem governo igual a esse, e não houve nem haverá. Houve contradição? Não, houve uma mudança de opinião, apenas uma mudança de opinião. Então o que aconteceu aqui? Entre 2 Reis 18:5 e 2 Reis 23:25, o autor simplesmente muda a sua opinião. Mas ele tinha razões para mudar a sua opinião. Por quê? Porque alguns autores vão dizer que essa mudança de opinião do autor sobre o rei Ezequias e Josias
é relacionado à celebração da Páscoa, por exemplo. Porque a Páscoa que Ezequias vai celebrar, quando você vai lá em 2 Crônicas 30, 18 a 20, você vai perceber que entre a multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, eles estavam impuros. Eles não tinham se purificado conforme a lei judaica e vão participar da Páscoa mesmo impuros. Apesar que depois Ezequias vai orar por eles, mas a falha já tinha cometido, permitiu-se que eles participassem da Páscoa impuros. Mas a Páscoa que Josias vai celebrar, nós vamos ver que o autor vai dizer que nunca houve uma Páscoa como aquela em todo Israel. Porque foi uma Páscoa que agradou muito mais a Deus. Ou seja, o rei Josias, ele se aproximou muito mais da vontade de Deus. Então, na perspectiva do autor de Reis, ele faz agora uma mudança de opinião em relação ao reinado de Ezequias para Josias. Então, não há nenhuma contradição, irmão Janilson. Espero ter conseguido responder aí a sua pergunta. Pois bem, vamos agora ao nosso segundo tópico, então, onde falaremos sobre a renovação do pacto com o Senhor, a renovação espiritual do povo. Essa renovação, ela vai acontecer a partir do momento em que Josias, ele tem acesso ao conteúdo do livro, manda consultar a profetisa traz a resposta de Deus. Josias entendeu então que algumas mudanças drásticas precisavam ser feitas, e aí então ele vai empenhar uma busca pela renovação espiritual do povo. Ele vai entender que uma reforma espiritual precisava ser feita no meio do povo, mas ele vai entender uma coisa, que essa reforma não teria sucesso se todos não se envolvessem naquela reforma. E ele então vai tomar atitudes para que ele pudesse implantar essa reforma espiritual no meio do povo. 2 Reis 23, versículo 1 ao versículo 3. Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntassem a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém. E os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Então, quando chega a resposta de Deus, que a profetisa Uda manda levar para o rei Josias, ele toma atitude de convocar os maiorais, convocar as lideranças, convocar todos até a porta do templo, e ali na porta do templo, ele mesmo, conforme a imagem sugere aí, ele mesmo vai ler o livro da lei para o povo. Ele mesmo vai abrir os pergaminhos e vai começar a ler o livro da lei para o povo. E quando o povo e todos que estavam ali ouvem a leitura do livro, que era a mensagem que estava no livro, o povo preparou o seu coração para uma nova aliança com Deus. E o povo então, eles vão se unir àquela aliança. Ou seja, Josias, ele convoca todo o povo, convoca todos os líderes, e ele como líder supremo, ele convoca todos para renovarem a aliança com Deus, para renovarem o pacto com o Senhor. 2 Crônica 34 e 32 vai nos mostrar isso. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Então eles abraçaram aquela aliança, se uniram àquela aliança. Vejam só, uma atitude que começou pelo líder supremo, que era ali o rei Josias. Tudo isso acontece a partir do momento do conhecimento do conteúdo do livro da lei. O poder, que tem a palavra de Deus. Então, como parte desse concerto, dessa nova aliança, desse novo pacto que eles fazem com Deus, aí agora sugere para nós todo o contexto de 2 Reis e 2 Crônicas, que lá no início do seu reinado, antes da descoberta do livro da lei, ele não tinha ainda erradicado a idolatria em toda a nação.
Mas agora, a partir do conhecimento do livro da lei, que o pacto é renovado com o Senhor, ele vai dar uma continuidade ao que precisava ser feito acerca da idolatria. E ele vai entrar no templo, e ele vai ali mandar quebrar todas as imagens que havia no templo, a Deus Baal, todos os ídolos que havia dentro do templo. Ele pessoalmente vai empenhar-se numa viagem por todo o reino de Judá, para poder tirar os altos, os bosques, os postes, todos os ídolos idólatras que havia na cidade. Enfim, ele vai dar continuidade à abolição da idolatria no reino de Judá. E aí, dessa forma então, com esse novo pacto, com essa nova aliança que o povo assume diante de Deus, liderado pelo seu líder supremo, vai acontecer um avivamento no reino do sul. Porque o povo vai se arrepender e vão retornar às práticas descritas por Deus em sua palavra. Então nós podemos observar em todo o contexto que vai haver em Judá a renovação da aliança com Deus, vai haver a centralização da adoração em Jerusalém, a purificação da nação, a eliminação de toda forma de adoração pagã. Um grande avivamento vem sobre Judá, sob a liderança de Josias, a partir do conhecimento do conteúdo do livro da lei. Olha o poder que a palavra de Deus tem sobre a vida do homem. Então, só que tem um detalhe: o avivamento acontece, a reforma acontece, só que, apesar, desse avivamento espiritual que veio sobre Judá, Deus adiou o seu juízo sobre Judá. Mas esse avivamento não pôde evitar o juízo de Deus. Lembre-se que Deus lá atrás, usando a profetisa Uda, disse que aquele juízo era inevitável. Então, o avivamento só adiou o juízo de Deus, mas não eliminou, não impediu que o juízo de Deus viesse. E nós vamos ver que logo lá mais na frente, quando Josias vai morrer, e vamos ver depois no terceiro tópico com mais detalhe, o seu filho Jeocás vai assumir seu lugar. E esse rei Jeocás também vai ser um rei que não vai agradar a Deus, e esse rei vai reintroduzir a idolatria de novo. Irmãos, nós dissemos aqui algo muito importante, e vamos repetir: o povo de Israel seguia a liderança. Quando o líder era um líder que temia a Deus, e que buscava levar o povo até Deus, o povo então seguia o rei e buscava a Deus. Mas quando o rei era um rei perverso, era um rei que não buscava a Deus, era um rei que preferia a idolatria, o povo seguia o rei pelo caminho da idolatria. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, se não me engano em Provérbios, que quando não há sábia direção, o que acontece? O povo se corrompe. Então Israel se corrompia conforme a liderança corrompia, Israel se corrompia, a liderança era fiel, o povo também era fiel. Então veja a importância de uma liderança que teme a Deus, de uma liderança que cumpre a palavra de Deus. Então, apesar de toda a reforma implantada por Josias, nós vamos ver que o profeta Jeremias já vai falar sobre isso. O profeta Jeremias, que era contemporâneo dessa época, ele vai deixar bem claro que as reformas implantadas por Josias foram reformas temporárias. Por causa de Josias? Não, por causa do povo. Porque enquanto Josias estava vivo, o povo se manteve fiel. Quando Josias morre, o povo vai seguir o novo rei que vai assumir pelo caminho da perversidade. Jeremias 11, versículo 9, 10 e 17 vai nos mostrar e falar sobre isso. E disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinham feito com seus pais. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então eles sempre voltavam à prática da idolatria. Então, por que isso aconteceu? Porque não houve ali no povo um arrependimento duradouro. O arrependimento deles foi só enquanto Josias estava vivo. Mas foi só vir um rei perverso, que foi o filho de Josias, Jeocás, e entrar pelo caminho, que o povo vai retornar à idolatria de novo.
E durante os sucessivos reis que não agradaram a Deus, a idolatria continua sendo implantada. Josias, se não me engano, vai ser o último rei de Judá, que vai ser fiel a Deus e que vai morrer fiel a Deus, porque depois dele já vem os 2 reis subsequentes, e na sequência vem o cativeiro, que é a próxima lição que estudaremos semana que vem. Então, nós podemos agora trazer algumas aplicações práticas até esse ponto da história. O que é que nós aprendemos até aqui? Primeiro, em se tratando de avivamento, é muito difícil haver um avivamento sem se voltar para a palavra de Deus. Não adianta você querer provocar avivamento na igreja com shows, não adianta você querer provocar avivamento na igreja com peças teatrais, não adianta você querer provocar avivamento na igreja com coreografias, não adianta você querer provocar avivamento na igreja com danças. O avivamento só vem através da palavra de Deus. O avivamento veio ali para ajudar a partir do momento do conhecimento do conteúdo do livro que estava perdido. O avivamento veio. Então, se nós queremos avivamento, nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus em nosso meio. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Existe movimento. Existe muito movimento, mas avivamento sem a palavra de Deus não tem como ter. Outra coisa que nós aprendemos, é preciso honrar a palavra de Deus, tanto em nossas vidas como nos cultos, para que nós desfrutemos de um verdadeiro avivamento. Ou seja, existem muitos cultos hoje que a palavra de Deus já não tem mais o seu lugar. Então nós temos muitos cultos hoje que é 2 horas de cantarolia, canta, e canta um, canta outro, conjunto tal, cantor tal, cantora tal, e conjunto tal, e cantora tal, e canta para lá, e canta para cá. Quando vai ouvir a palavra, 15 minutos. Quando é 15, 20 minutos? E aí o povo já começa a ficar inquieto, porque passa-se a palavra para o pregador lá para 15 para as 9, dá 9 horas, o povo começa a querer ir embora, porque ele não está... Mas lógico, por quê? Porque não está dando o devido valor à palavra nos cultos. Como eu disse, não há como haver avivamento se não houver uma valorização da palavra de Deus na nossa vida e também nos nossos cultos. A palavra precisa ter o lugar, porque é através dela que vem a purificação, diz a Bíblia. É através dela que vem o que? A palavra, ela é viva e eficaz. É a palavra que transforma, é a palavra que salva. Então, avivamento sem a palavra não é avivamento. Outra coisa que nós aprendemos, o avivamento só é duradouro se os crentes mantêm o contato com a palavra de Deus. Para que você mantenha um avivamento duradouro na sua vida, você precisa manter o contato com a palavra de Deus. O contato através da leitura, do estudo pessoal da palavra de Deus. Não tem como você manter um avivamento, a sua vida avivada espiritualmente, se você não mantém um contato com a palavra de Deus. Quando você fica 1 semana sem ler a Bíblia, você já começa a esfriar espiritualmente. Porque nós entendemos que a palavra de Deus é alimento para a alma. Então, se você não estuda a palavra, fica 1 semana, 1 mês sem nem estudar a palavra, significa que você não está alimentando a sua alma. É onde vem a frieza espiritual e na sequência vem a morte espiritual para muitos crentes. Por isso que muitos crentes estão esfriando. Porque hoje nós conseguimos ficar 2, 3, 4 horas em frente ao celular, à internet, rede social, em frente a uma televisão, assistindo um filme, vendo um documentário, vendo aquilo outro, mas tem muito crente que não consegue ficar 15 minutos lendo a palavra de Deus. E como é que você quer ter um avivamento duradouro na sua vida desse jeito? Outra coisa que nós aprendemos, a espiritualidade de uma igreja, coletiva ou individual, aqui falando do crente individualmente, ou da igreja como um todo, só pode ser medida a partir da sua interação com a palavra de Deus. E essa interação é de abandono ou de prática? Se você quer saber se uma igreja é espiritual ou não, você mede a espiritualidade de uma igreja, não é pelo barulho que ela provoca. Você mede a espiritualidade de uma igreja, não é pelo movimento que ela faz, não é pelos gritos que ela dá, não. Isso são reações
que você tem diante da presença do Espírito Santo, mas o que mede a espiritualidade de uma igreja, de um crente, é a interação que ele tem com a palavra de Deus. É uma interação de abandono ou é uma interação de prática de viver a palavra? Aí sim, você pode dizer que aquela igreja é espiritual, mas dizer que um crente, que uma igreja é espiritual só porque ela faz barulho, meu querido, me desculpa, mas isso não mede a espiritualidade de ninguém. Mas se é uma igreja que preza a palavra, se é uma igreja que vive a palavra, se é uma igreja que ensina a palavra, aí sim, você pode dizer, essa igreja, esse crente, ele é espiritual. E nós aprendemos isso aqui nessa lição. Continuando ainda, outra aplicação prática. Todo líder espiritual precisa se posicionar para ser um referencial de fé e de santidade. Se você é professor de uma escola dominical, de uma classe, você é um líder naquela classe. Então não estamos falando aqui de líder apenas a nível ministerial, de diretoria, não. Estamos falando de líder de todo aquele que ocupa uma função na igreja do Senhor, que ele está à frente de algum grupo. Então todo líder precisa se posicionar para ser um referencial de fé e de santidade para aqueles que estão sob o seu comando. E Josias se posicionou dessa forma. Desde muito criança, já se posicionou. E quando ele tem acesso ao conteúdo do livro da lei, essa posição vai mais além ainda. Então, precisamos entender isso. Nós temos que ser referência de fé e de santidade. Outra aplicação prática. Enquanto estivermos nessa terra, precisamos sempre buscar o renovo espiritual. Por quê? Porque estamos neste mundo, estamos no corpo carnal. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, nós estamos sujeitos à frieza espiritual. Por isso que nós precisamos sempre estar buscando o renovo espiritual para nossas vidas. E como é que nós fazemos isso? Através da leitura da palavra, da oração, da santificação. Nós estamos sempre buscando o renovo espiritual. Outra coisa que nós aprendemos: muitos dizem estar buscando uma renovação, um avivamento, mas tem fastio de ouvir e de se alimentar da palavra de Deus. Muitos dizem que estão buscando o avivamento, estão buscando uma renovação, mas tem enjoo de ouvir a palavra de Deus, tem enjoo de se alimentar da palavra de Deus. Estou buscando avivamento, mas não lê a Bíblia. Estou buscando avivamento, mas não tem paciência de ouvir a pregação da palavra de Deus. Estou buscando avivamento, mas não tem o prazer de ler a palavra de Deus. Que avivamento que essa pessoa está buscando? Porque não existe avivamento sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte do verdadeiro avivamento. Outra coisa que nós aprendemos: falar sobre avivamento no meio do povo de Deus, sem incluir mudança de atitude, significa que não há propósito real de mudança no coração, mente e modo de viver. Quando Josias percebeu a situação do povo, depois que o livro da lei é lido, ele entendeu que mudanças drásticas precisavam acontecer no meio do povo. Então, quando muitos pregam sobre avivamento, falam sobre avivamento, mas não incluem nessa fala, não incluem nessa pregação de avivamento, que as pessoas precisam mudar de vida, que as pessoas precisam mudar o seu comportamento, que as pessoas precisam ter uma vida de santificação, se afastar do pecado, para que ela seja realmente avivada. Se não há inclusão disso, então não é avivamento que a pessoa está buscando. Porque uma das características do verdadeiro avivamento é o quê? A mudança de mentalidade, a mudança de vida, a mudança de comportamento. Avivamento que não traz mudança na vida da pessoa não foi avivamento. Avivamento que não traz mudança de comportamento não é avivamento, é movimento. E não estamos aqui falando contra pessoas que gostam de pular, de gritar, de sapatear. Você faz o que quiser, meu querido, na casa do Senhor. Você tem liberdade. O que estamos dizendo é que isso não é prova de um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é aquele que leva a pessoa à mudança de vida. Porque não adianta a pessoa pular, gritar, sapatear, rodopiar no chão, correr no corredor, e no outro dia está passando cheque sem fundo, cantando a mulher dos outros, enganando as pessoas em negócios. Que avivamento é esse? Que não provocou uma mudança de vida? Mas o verdadeiro avivamento, você pode até fazer tudo isso que eu falei, porque isso são reações particulares de cada um à presença do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer
que houve ali um verdadeiro avivamento. Saber se houve, se aquela pessoa realmente teve a sua vida transformada, a sua vida mudada, o seu comportamento mudado. Então, falar sobre avivamento sem incluir essas mudanças de vida, não é avivamento. E Josias, ele pôde entender isso, que para acontecer aquelas mudanças, o povo precisava viver um verdadeiro avivamento. Pois bem, irmãos, assim chegamos então ao nosso terceiro tópico, a celebração da Páscoa. Você que está acompanhando ao vivo aí, tem alguns irmãos acompanhando, se você quiser fazer pergunta no chat e fazer um comentário, fique à vontade, tenha a liberdade de fazer isso. Se eu não souber te responder na hora, pode ter certeza que na semana seguinte eu trago a resposta para você. Mas vamos lá, o terceiro tópico, a celebração da Páscoa, a festa da lembrança. Então agora, que já está tudo purificado, templo purificado, nação purificada, tudo santificado, o que Josias vai fazer? Ele vai restituir a Páscoa do Senhor. E todos sabemos que a Páscoa, ela é uma festa de comemoração, de libertação da escravidão do Egito, de quando o povo sai do Egito, não é isso? É a libertação deles daquela situação. Então, eles comemoravam a Páscoa para exatamente ser gratos a Deus pelos feitos de Deus em relação à sua libertação. Só que, quando Josias assume o reinado, a sujeira espiritual era tão grande ali em Judá, o rei antecessor dele, o Amon, seu pai, deixou uma sujeira tão grande no reinado, que ele vai demorar pelo menos 18 anos de reinado, para poder conseguir comemorar a primeira Páscoa. Por quê? Porque ele queria comemorar a primeira Páscoa já com tudo purificado. Então ele demora cerca de 18 anos para poder comemorar a primeira Páscoa. Isso está em 2 Reis 23, 21 ao 23. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Então percebam os irmãos que aí vai dizer que nunca houve uma Páscoa como essa. Exatamente porque quando Josias comemora a Páscoa, todas as purificações necessárias segundo a lei já tinham sido feitas. Então, ele agora restitui a Páscoa, essa comemoração maravilhosa no meio do povo de Deus. Então, com cânticos de louvor, o rei, o povo, eles vão celebrar a Páscoa mais notável desde os tempos de Samuel. Em 2 Crônica 35:18, o autor de Crônicas vai trazer mais detalhes sobre isso ainda. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Ele conseguiu juntar, inclusive, os irmãos lá do Reino do Norte, aqueles que restavam, aquele remanescente que estava lá ainda em Samaria, ele conseguiu juntar muito deles, todos ali juntos com Judá, se juntaram ali para a Páscoa. E a Bíblia vai dizer que desde a época de Samuel nunca houve uma Páscoa como aquela. Porque houve muitas Páscoas no passado, mas aqui o autor vai enfatizar que como aquela não houve. Por quê? Porque aquela Páscoa, ela foi particularmente a mais fervorosa, a mais agradável a Deus por causa da qualidade da adoração do povo. O povo estava envolvido pelo poder da palavra. Quando você lê 2 Crônicas capítulo 35, você vai ler em casa, você vai ver como que esta Páscoa foi uma Páscoa notável. E ao restituir a Páscoa, ele vai fazer outra coisa ainda, que é a restituição do culto, porque o culto levítico também havia cessado. O seu pai Amon havia cessado tudo.
Então Josias, ele vai restabelecer o culto e tudo que se relaciona ao culto, ele vai colocar em ordem, porque estava tudo bagunçado. Os sacerdotes estavam parados, os levitas parados, os porteiros do templo também não trabalhavam mais, enfim, estava tudo desorganizado. E aí então, ele vai restituir tudo isso. Está lá em 2 Crônicas 35, versículo 10 e o versículo 15. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Então está aí tudo aquilo que se relaciona ao culto levítico, a liturgia, o sacerdócio, os levitas, os guardas do templo, que eram os porteiros, né? Os cantores. Ele vai restituir tudo isso para que o culto pudesse ser celebrado a Deus. E aí então, dessa forma, o reinado de Josias, ele segue adiante, sendo abençoado por Deus. Até que vai acontecer a sua morte. Lembre-se que Deus disse que o juízo viria só depois da morte dele. E a morte de Josias vai acontecer de forma trágica, de forma precoce. Mais ou menos numa batalha que aconteceu no Vale do Meguido em 609 a.C., vai acontecer a morte de Josias de forma trágica e precoce. Por quê? Porque naquela época, os assírios, eles estavam em conflito com os babilônicos. E o faraó Neco II do Egito, ele estava liderando uma empreitada para tentar ajudar os assírios. Então os assírios estavam em conflito com os babilônicos, e o faraó do Egito na época, chamado Neco II, ele resolveu ajudar os assírios. E para isso sugere para nós o contexto que ele precisava passar com o seu exército pelas terras de Judá. Só que de forma imprudente e também insensata, o rei Josias vai considerar aquela manobra do rei de pegar os seus exércitos para poder ir ajudar o rei da Síria. Ele interpretou aquela manobra como uma ameaça ao seu reino. Ele interpretou que o rei Neco, ou faraó Neco, estava invadindo as terras de Judá para atacá-lo. Só que o rei Neco não estava em guerra com ele. O faraó Neco estava indo para ajudar os assírios. Olha o que diz, vamos ler que é melhor. Em 2 Crônicas 35, versículo 20 ao 24, vamos ver esse fato histórico que é muito interessante. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E diz Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Então olha só, Josias interpretou então aquela manobra do faraó Neco como se ele estivesse querendo atacar Judá. Só que o rei Neco vai mandar recado para ele, vai dizer para ele o seguinte, vamos lá, versículo 21. Neco, porém, mandou-lhe mensageiro dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que eu venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Josias, a minha guerra não é contra você, Josias. Eu não estou aqui para batalhar contra você. Eu estou indo para ajudar o rei da Síria. Eu não estou batalhando contra você. Então saia da minha frente, deixa eu passar e cumprir a vontade de Deus. Só que, inconsequentemente, Josias, por fazer uma interpretação errada daquelas manobras, ele faz oposição ao rei Neco, ou ao faraó Neco,
E ele se disfarça para poder batalhar contra o faraó Neco e acaba sendo morto. Porque de maneira imprudente e inconsequente, interpretou errado aquelas manobras e acabou sendo morto ali de forma trágica, e não haveria necessidade ali daquela morte dele ser daquela forma. Mas aconteceu assim, o que fazer, né? O fato é que ele morreu, e a partir daí, então, o reinado de Judá se tornou uma tragédia total, porque os sucessivos reis que vêm depois, o Jeocás e mais outros, serão reis que não vão agradar a Deus e vão reintroduzir a idolatria novamente no meio do povo. É quando vai acontecer então o cativeiro de Judá, que é a última lição que veremos semana que vem. Então até aqui, até a morte agora de Josias, quais são as aplicações práticas que nós podemos ter? Primeiro, para renovar as nossas forças, é sempre bom o crente lembrar-se do dia em que ele aceitou Jesus, a verdade que liberta. Israel, quando se reunia para celebrar a Páscoa, eles lembravam daquilo que Deus tinha feito por eles, e aquilo renovava a fé e a esperança deles. Então, se você quer renovar a sua fé e a sua esperança, se lembre daquele dia que Jesus salvou você. Se lembre daquele dia que você estava condenado ao inferno, condenado à perdição eterna, escravizado pelos vícios, escravizado pelo pecado, fazendo a vontade de Satanás. Mas naquele dia que você aceitou Jesus, todas essas cadeias se quebraram. Isso traz um renovo de fé e de esperança e de força para o seu coração. Aprendemos também que a Santa Ceia é para nós o que a Páscoa era para Israel. Israel comemorava a libertação do Egito. A Santa Ceia, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, e também nos lembramos da nossa ressurreição. Sim, porque Paulo vai escrever: se vós já ressuscitaste com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo dos nossos pecados e dos nossos delitos. Outra coisa que aprendemos é que nós precisamos sempre prestar um verdadeiro culto a Deus, com nossas vidas aonde nós estivermos. Nós temos o culto congregacional, mas o culto ele pode ser prestado por você também, através da sua vida, aonde quer que você estiver. Como é que você presta um culto a Deus que não é o culto congregacional? É quando você vive e pratica a palavra de Deus. Aí você está prestando um verdadeiro culto a Deus em espírito e em verdade. E aprendemos também que é muito perigoso quando buscamos entender as ações de Deus segundo a nossa razão. Josias, ele buscou entender aquela manobra ali do Neco II dentro da razão dele, e deu no que deu. E muitas das vezes o homem ele quer interpretar as ações de Deus na sua razão, e na razão você não consegue entender os propósitos de Deus. Então é muito perigoso. Por isso que você tem que tentar entender as coisas de Deus espiritualmente e não materialmente. Pois bem, irmãos, assim chegamos então à conclusão da nossa lição. De tudo que nós aprendemos com a história do rei Josias, o que mais ainda nós podemos aprender? Podemos aprender que, primeiro, tradições perversas precisam ser quebradas e abandonadas. Os reis que eram bons, eles sempre quebravam a tradição da idolatria no meio de Israel. Por quê? Porque eram tradições perversas, de imoralidade, de idolatria, de espiritismo, de feitiçaria. Todas essas tradições, os reis bons quebravam. E nós temos que fazer uma análise em nossa vida e olharmos para dentro de nós e vermos se não há alguma tradição dentro de nós perversa que precisa ser quebrada e abandonada. Segunda coisa que nós aprendemos ainda é que afastar-se de Deus é uma tendência antiga e atual. O homem sempre se afastou de Deus, e o homem sempre vai continuar se afastando de Deus. Mas, para nós, temos que nos manter na presença de Deus. Diz a Bíblia que chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Terceira coisa que aprendemos é que afastar-se de Deus é a raiz de todos os males. Ou seja, o mundo vive a situação que vive porque o mundo se afastou de Deus. E a raiz do mal que existe no mundo é porque o homem se afastou de Deus. E tudo começou onde? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se afastaram de Deus. Aí você sabe quais foram as consequências que vieram. E por último, voltar-se para Deus então é primordial e essencial.
Então, se nós queremos manter a nossa vida com direito à salvação e vida eterna com o Senhor, nós precisamos nos voltar para Deus, nos achegar para Deus e nos manter na presença de Deus, para que assim nós possamos ter direito à vida eterna. Que Deus abençoe a todos os irmãos que acompanharam, aos irmãos que vão acompanhar posteriormente, aos irmãos que estão presentes, e que nós possamos amanhã, no Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, pelo menos ter uns 5 minutos na sua igreja, um superintendente ou um professor pedir ao dirigente da sua igreja, ao pastor, para ter pelo menos 5 minutos no culto de amanhã à noite, para você falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Não é contar história, mas é trazer uma palavra de motivação para aqueles que não são alunos da Escola Bíblica Dominical, para que a vida deles também sejam abençoadas. Na sua tela agora está o nosso contato. Se você deseja receber o nosso material que nós usamos aqui na ministração gratuitamente, basta você entrar em contato com o número e com o e-mail que está aí, e nós enviaremos com todo o prazer para você. Também no link desse vídeo haverá um link de um grupo de WhatsApp, um grupo que é bloqueado para postagem, para evitar sobrecarregar o celular dos irmãos, onde ali eu mando semanalmente esse material para todos os irmãos, também gratuitamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos estar em pé, os irmãos presentes, e vamos agradecer a Deus por essa aula maravilhosa. E semana que vem, vamos estudar a última lição desse trimestre, o cativeiro de Judá. Vamos entender agora o juízo que Deus havia falado lá atrás, com Josias, através da Uda. Esse juízo agora vai vir depois de 2 ou 3 reis ainda depois de Josias. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por essa aula. Grandioso Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta aula, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar melhor aos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, viver a prática daquilo que nós aprendemos, para que sobre as nossas vidas, ó Pai, venha não apenas um movimento, mas venha um verdadeiro avivamento sobre a vida de cada um de nós. Leva-nos em paz, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente
pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei.